E aí um outro ponto que é fundamental para que esse modelo dê certo, que é a integração da região metropolitana de fato entre os diferentes sistemas de transporte. Porque isso também, todo lugar que eu vou, eu já tive reunião na Supervia 1 ano e meio atrás, já tive reunião no metrô, já tive reunião com empresas de ônibus, e já visitei outras cidades pelo mundo, e aqui, eu não estou falando de Tóquio, Paris, não, estou falando Medellín na Colômbia, Lima no Peru. Aqui do lado, né? Aqui do lado e mais pobre que a gente. Sim. Lima é uma região metropolitana com dificuldades maiores que a do Rio de Janeiro, pelo menos do ponto de vista econômico e desafios sociais também. Todas essas grandes regiões metropolitanas fizeram integração, uma autoridade metropolitana, né, entre os seus diferentes sistemas de transporte. O que isso significa? Você tem uma equipe que vai virar e falar, olha só, aqui não vai passar linha de ônibus porque está beirando a linha do trem. Ônibus deságua essas pessoas na estação de trem e elas passam a andar de trem. Ah, mas aí são 2 tarifas? Não, porque tem integração tarifária. Eu pago uma tarifa, com uma tarifa eu circulo no ônibus, no BRT, no trem, nas barcas, no metrô, né? E essa tarifa vai dividida entre os sistemas. E aí o ônibus, ele circula menos, porque na verdade ele só faz o trajeto até a estação, dali ele deixa a pessoa. Sim. Então o ônibus, dono de ônibus, você vai ganhar menos da tarifa, porque você vai dividir com o metrô, mas você vai circular menos. Seu custo é muito menor. Você não vai precisar andar 60 quilômetros. Você vai andar 20 e vai, né, entregar aquela pessoa numa estação. Para a pessoa, é melhor. Fala, olha que ótimo, estão me colocando na estação de metrô e eu vou usar o metrô pela mesma tarifa. Sim. E o metrô está comemorando. Ele fala, ótimo, essa pessoa ao invés de estar no ônibus indo paralelo a mim, ele está no meu modal. No fim, os dois andam vazios, né? Mais ou menos. O ônibus anda metade vazio, metade cheio, o metrô metade cheio, metade vazio, o trem também. O BRT Transbrasil é muito claro com relação a isso. Você coloca a linha do BRT Transbrasil e a do trem no mapa, são 2 linhas paralelas que disputam boa parte dos mesmos passageiros. E hoje não tem essa integração. Inclusive, o ônibus é muito mais barato, né? Sim. Então... Exato, e com subsídio, mas com poder público pagando. A Prefeitura do Rio de Janeiro gasta 1 bilhão com B por ano em subsídio à tarifa do BRT, do ônibus, do VLT, do sistema municipal. E, a nível estadual, nós não colocamos nem R$1 diretamente como subsídio no sistema de trem e metrô. Então, me parece que está algo errado, que a gente está financiando as rodas, o sistema sob rodas, rodoviário, né, e não estamos financiando o sistema de trem e metrô. Colocando muito dinheiro, né? Bilhão, na casa de 1 bilhão, a gente já está indo para um outro patamar. Então, precisamos integrar ônibus, metrô, BRT, trem, eles precisam estar integrados numa grande região metropolitana com integração de tarifa e de conexão. E para isso a gente precisa então de uma autoridade aí mais que fale com todo esse sistema, que fale com todas essas cidades, que fale com todos os responsáveis aí que estão por cuidar disso. A gente está falando de lixo, a gente está falando de integração tarifária, a gente está falando de sistema como um todo. Cofinanciamento, as prefeituras de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, Magé, Guapimirim, São João, todas podem chegar junto nessa conta, claro. Cada um dentro da sua capacidade. Realidade. A Prefeitura do Rio, ela tem muito mais do sistema dentro dela, da nossa cidade, e também é uma prefeitura com mais dinheiro. Pode colocar mais. Agora, Nova Iguaçu também não é uma cidade pobre. Tem vários desafios econômicos, sociais, mas a prefeitura tem uma arrecadação considerável. Fala, Caxias, você não consegue chegar junto nessa conta nem com pouco, é a sua estação. São as estações que estão dentro da sua região. Né? São populações, a sua população de Caxias, de Nova Iguaçu que usa. Chega junto na conta. Com menos, claro, mas chega. Todo mundo alivia. Né? Então, isso de médio prazo é fundamental. A gente não vai fazer isso em um mês, organizar uma autoridade metropolitana, fazer integração tarifária, mas isso precisa ser feito. E, mais uma vez, não é a ideia mirabolante, né, ou que só existe na cabeça dos acadêmicos, ou funciona em Tóquio. Funciona em Medellín, na Colômbia. Funciona em Lima, no Peru. Então, assim, cara, nossa cidade tem desafio, mas eu tenho muito orgulho de ser carioca. Sim. E se Lima, no Peru, está fazendo? Nada contra Lima, no Peru. Lima, no Peru. Mas se os peruanos organizaram isso, e se os colombianos organizaram isso, não há nada que impeça os cariocas e os fluminenses de fazerem o mesmo e fazer melhor. Dentro de todos esses pontos que você colocou agora, de curto e médio prazo, algum você cita como primordial ou que deve ser feito de início, logo de cara? Ou todos são ao mesmo tempo? Não, todos têm que andar em paralelo, porque como a gente falou, falência múltipla dos órgãos. Eu não posso tomar conta apenas do rim,
né, ou apenas do coração, porque é falência múltipla dos órgãos. Eu tenho que dar um mínimo de atenção para todos. Agora, na minha opinião, o mais emergencial de todos, até porque ele garante que os outros vão conseguir funcionar, é a segurança. Sim. Porque se eu não tiver segurança, a Conlurb não entra, se eu não tiver segurança, a iluminação não entra, porque a Rio Luz vai falar, eu não posso fazer, eu não posso ir lá. Sim. A gente mesmo não consegue fazer registro, a assistência social Sim. não chega, a Secretaria de Habitação vai falar, eu não consigo circular naquela estação, então a segurança, Sim. ela é a base para que todos os outros... Hoje em dia, inclusive, é muito comum furto de cabos também dentro da existe. supervia, que Também. para o sistema, que atrasa ainda mais. Então, diz muito sobre a segurança Exato. mesmo. E aí, no longo prazo, que a gente está falando assim de 5, 10, 15, 20 anos, que é um grande cronograma, qual é o ideal? Que todos os entornos das estações sejam urbanizados, ou seja, acabar com isso de que tem um muro, colado no muro tem uma casa de 4 andares construída de forma irregular e que esses 3, 4 andares, e você tem muito, a gente não chegou a mostrar uma foto com isso, não vai falar do cano, o saneamento, como a pessoa não tem saneamento, o cano da pessoa, do vaso dela, é jogado direto para a estação. Sim. Isso é inadmissível. No panorama diário, vai passando, você vai vendo. Você vai ver vários canos. Aí chega na área militar, acaba. Aí acaba a área militar, volta. Então, esses canos é prova de uma situação surreal. Você E tem isso nem não é... saneamento. Como é que prevê isso no edital, né, da concessionária? Fala, não, olha, eu tenho que cuidar do esgoto do São cara. prefeituras que tem que fazer. Então, assim, você precisa ter que todas as estações, o seu entorno seja urbanizado. E, mais uma vez, gente, não é limpeza, não é sair removendo todo mundo, é urbanizar. Tem saneamento, tem asfalto, tem organização. Tem passarela, para que as pessoas não precisem quebrar o muro para passar de um lado para o outro. Sim. Porque tem um primo que mora do outro lado da via, que a nível de distância é 100 metros, mas para a pessoa dar uma volta, né, é 30 minutos, 40 minutos, então ela vai quebrar o muro. Sim. Né? Então, reurbanização de todas as estações, a nível das duas extensões que nós temos, né, para Guapimirim e Vila Inhomirim, nós precisamos atualizar esses 2 ramais, né, que hoje funcionam a diesel completamente quebrados, precisamos refletir sobre esses 2 modais, e sobretudo até com o apoio das prefeituras diretamente envolvidas, Sim, com certeza. de Magé e Guapimirim. Sim. Né, a transformação das estações, equipamentos urbanos, vivos e integrados à cidade, e aqui, né, trazendo para como funciona em outras grandes cidades do mundo. E nós, na Câmara Municipal, aprovamos no plano diretor. Galera, é muito comum no mundo inteiro, e São Paulo tem, que você construa prédios em cima das estações. Sim. Porque é muito fácil chegar, você já está dentro da estação. Só descer. Então você pode fazer prédios comerciais, prédios residenciais, ou uma mistura dos 2. Sim. Porque a pessoa passa a morar, né, mais do que do lado da estação, dentro da estação. Sim. Né? Então, para trabalho é muito fácil, conectado, né? E do ponto de vista de comércio também. E aí, dá para fazer isso em todas as estações? Não. Mas na estação São Cristóvão, por exemplo, que é uma estação bem localizada, uma estação com muita indústria, né, e comércio. Estação de Madureira, por exemplo. Estação também. de Madureira. Sim. Então, assim, existem estações que têm esse potencial, né, de você transformar aquela estação no equipamento de fato vivo. Com uma galeria, com um centro comercial. Isso acontece em vários lugares. de Serviços. saúde. Isso traz segurança para ela, se deixa movimentado. E aí não tem pichação, não tem um cara mijando, porque na verdade vai ter um banheiro para ele. Sim, né? sim. Essa estrutura é fundamental para que as estações, ao invés de serem vistas como problema, elas sejam vistas como a grande referência daquele bairro. Sim, perfeito. E é uma solução também que integra um pouco mais aquele próprio bairro. Porque muitas vezes a linha do trem ela passa no meio, ela Eu ia corta falar o isso, bairro. ela quebra, divide né? o E bairro você acaba em 2. criando 2 dinâmicas ali no mesmo bairro. Isso acontece Claro. no Meier, isso acontece em Madureira. Sim. E aí talvez aquele, né, um edifício ali Claro. Fora o no perigo meio... de você atravessar uma passarela. Se precisa fazer alguma coisa do outro lado, você corre o risco de ser assaltado. Porque está Exatamente. atravessando uma passarela vazia, Então deserta. soluciona vários problemas aí. Sim.